Olá, estudante! Eu sou a professora Maria Lua Ribeiro e vamos dar início à aula da terceira unidade da disciplina de Criação e Produção de Material para Mídias Digitais. A unidade é Entender como planejar e como produzir materiais gráficos para as mídias digitais. Nas últimas duas aulas, nós falamos da importância do Instagram na distribuição de conteúdo de um determinado produto ou de um determinado serviço. Nessa aula, eu vou mostrar para vocês uma dica de ferramenta em que a gente pode utilizar para criar esses conteúdos e distribuir dentro do Instagram, certo? Essa ferramenta é o Canva. O Canva ele é uma ferramenta de design versátil e acessível, adequada tanto para designers profissionais quanto para iniciantes sem experiência no design. Então, se você nunca fez qualquer tipo de artefato digital, nunca teve qualquer experiência com design, o Canva ele é perfeito para você que quer começar a explorar essa área. O Canva foi fundado em 2012 na Austrália, inicialmente como uma ferramenta simples online. Rapidamente, ele cresceu devido à sua facilidade de uso e variedade de recursos. Em 2022, o site ultrapassou a marca de 100 milhões de usuários mensais cadastrados e ativos. Esse número ele é possível porque o Canva ele tem uma função, uma versão tanto gratuita quanto a versão premium. Então, além dele ser uma ferramenta que ele possibilita que pessoas que nunca tiveram experiência com design possam mexer no design, ter ali o primeiro contato, ele também oferece isso de forma gratuita. Obviamente que o recurso premium, a versão premium, ele tem alguns recursos a mais, além da versão gratuita. O Canva ele também tem uma interface amigável, então ele é extremamente intuitivo. Se você tem um mínimo de experiência ali em navegabilidade na web, você vai saber encontrar as ferramentas que você quer com somente alguns cliques dentro do Canva. O Canva ele possui uma interface intuitiva e fácil de usar, o que o torna acessível até mesmo para aqueles que não têm experiência no design gráfico, como eu falei. As ferramentas e recursos são organizados de forma lógica, simples, facilitando a criação de designs de forma rápida e eficiente. Então ali a gente tem na tela a página inicial do Canva e o seu menu principal. Templates profissionais. O Canva oferece uma ampla variedade de templates profissionais fabricados para diferentes tipos de projetos, como cartões de visita, banners, posts para redes sociais, apresentações, currículos e muito mais. Esses templates são projetados por designers experientes e ajudam a criar designs visualmente atraentes com facilidade. Então, uma das grandes, como é que eu posso falar? Um dos grandes diferenciais da ferramenta do Canva é que ele oferece esses artefatos visuais já no formato que a gente está procurando. Então, se a gente quer criar uma capa para Facebook, para uma determinada loja, ele já vai fornecer ali um tamanho ideal e adequado para aquela capa de Facebook, com vários modelos que você pode se inspirar para poder criar sua arte. Da mesma forma, se eu quero criar uma animação para Story de Instagram, a gente vai pesquisar lá na ferramenta do Canva Story para Instagram e ele vai trazer um formato já certinho do Story para que a gente possa criar a nossa arte a partir daquelas sugestões que ele vem mostrando para a gente. O Canva ele também oferece uma gama diversa de recursos gráficos, Então, além dos templates, o Canva oferece uma vasta biblioteca de recursos gráficos, como imagens, ícones, ilustrações, formas e elementos decorativos. À medida que você vai aprendendo a utilizar esses elementos, você vai despertando o seu feeling para ver o que é que funciona ou não para a sua loja, para o seu empreendimento ou para os seus clientes. Se você é um profissional de multimídia que está criando uma identidade visual para um determinado cliente, você vai, a partir da sua experiência e da sua vivência, começando a criar o seu feeling para criar aquela identidade visual para o seu cliente.
Esses recursos estão disponíveis gratuitamente ou podem ser adquiridos por uma pequena taxa, permitindo personalizar os designs de acordo com as necessidades e preferências de cada usuário. Ele também possui ferramentas de edição avançadas. Então, hoje em dia, à medida que o Canva vai se desenvolvendo e vai se expandindo, ele também vai criando novas ferramentas para que os usuários tornem cada vez mais profissionais as suas publicações, os seus conteúdos. Apesar da sua simplicidade, o Canva oferece ferramentas de edição avançadas que permitem ajustar elementos, aplicar efeitos, modificar cores, adicionar textos e muito mais. Os usuários podem personalizar seus designs de forma detalhada para alcançar um visual desejado. Então ali eu trouxe para vocês na tela os efeitos, e a maneira como a gente pode ajustar a nossa arte ou a nossa fotografia. A gente também pode fazer esses ajustes dentro do próprio Canva. Também tem a opção de colaboração e compartilhamento. Esse design, o Canva acaba se tornando uma rede social por conta desse aspecto. A gente pode compartilhar os nossos trabalhos com um determinado grupo ou com um determinado editor. Se a gente está subordinado a um editor e a gente quer que a gente envie essa arte para que o editor faça os ajustes finais, ele vai ter acesso livre àquela arte para que ele mesmo faça os ajustes sem precisar sem precisar mandar os ajustes por escrito, enfim, tem um trabalho maior. Então, o Canva ele permite que a gente crie salas de aula dentro do próprio Canva para que a gente possa compartilhar essas artes, esses artefatos digitais dentro dessas salas de aula. Então, essa é uma característica bem interessante também da utilização do Canva, que otimiza bastante o trabalho em equipe. O Canva também tem uma característica de acesso multiplataforma. Então, eu mostrei para vocês telas de como ele é utilizado na web, mas ele também pode ser utilizado via aplicativo em dispositivos móveis. Eu, particularmente, prefiro fazer minhas edições na web, mas se você trabalha ali o tempo todo na rua, está com o celular na mão o tempo todo e prefere realizar essas edições pelo celular, ele também é uma possibilidade. Então, o Canva ele tem essa versatilidade de ser funcional tanto para web quanto para mobile. Então, vamos ver de forma prática como criar um post dentro do Canva. Eu coloquei ali um exemplo como se fosse uma data comemorativa que eu quero criar um post para o dia do livro. Então, ali, quando eu coloco o dia do livro na busca dos templates, ele já traz alguns modelos para que a gente possa ir explorando. Não são só esses 4, tá? São muitos, infinitos. Vários modelos que a gente vai explorando e vendo o que se adequa melhor à nossa proposta. Então, eu quero criar um post do dia do livro para uma biblioteca. Então, a gente vai procurar algo que tenha mais a ver com aquela biblioteca, que se identifique mais e vai ali utilizar aquele post ou vai fazer os ajustes da nossa cara, colocar a nossa identidade visual dentro daquela publicação. E, primeiro de tudo, quando você for criar o seu post, é interessante que você avalie para qual formato você quer ele. Então, sendo no Instagram, ele vai ser 1080 por 1080, que é o formato quadrado, para um post estático no feed, ou ele vai ser o formato 1080 por 1920 para um formato vertical que a gente for utilizar no Stories. Então, se atentem a isso. Aí a gente vai encontrar o template ideal. Você vai explorar os templates, vai ver o que se parece mais com a proposta do lugar ao qual você pretende divulgar aquela arte. Vai explorar os templates que já vêm prontos no Canva. Ele oferece vários designs atrativos e você vai personalizar aquele template de acordo com a identidade visual para o cliente ao qual você está desenvolvendo aquela arte. Então, por exemplo, digamos que o template original desse que está aí na tela fosse a letra numa cor verde, predominasse uma cor verde. E a identidade visual da biblioteca para a qual você está produzindo essa arte é uma identidade visual puxando mais para o marrom. Então, você vai poder fazer as alterações de cada um desses elementos
dentro daquela arte que já vem pronta no Canva. Imagens e vídeos de qualidade. Se você for utilizar como recurso visual imagem ou vídeo, é interessante, né, que você opte sempre por imagens e vídeos de alta qualidade, porque isso vai fazer com que o seu produto fique com um aspecto muito mais profissional, certo? Utilize imagens de alta qualidade, que sejam relevantes para o conteúdo e que chamem a atenção do seu público. Você pode encontrar imagens gratuitas dentro do próprio Canva ou usar suas próprias fotos. Então, você tem a opção de utilizar a própria biblioteca do Canva, vai ter lá algumas imagens que serão de uso livre para quem tem acesso gratuito e algumas imagens que somente usuários premium vão ter acesso. Mas, se você é um usuário gratuito, não tem problema. Tem várias possibilidades que você pode utilizar e fazer uma arte ficar com um resultado tão bom quanto um usuário premium, certo? E aí a gente também vai precisar começar a elaborar call to action. Quando vocês verem agora, de agora em diante, na vida de estudante de vocês, essa sigla CTA, ela significa call to action, que é chamada para ação, que é justamente uma frase de efeito que vai atrair o seu público consumidor que está ali olhando o seu conteúdo. Então, call to action é um texto atrativo que vai prender a atenção daquele usuário e vai provocar algum tipo de interação. Então, adicione textos impactantes, incluindo textos criativos, chamadas para ação e informações importantes no seu post. Use fontes legíveis e contraste entre o texto e o fundo para facilitar a leitura, né? Então, o call to action ele pode vir tanto na arte que você criou, pode vir ali como um elemento da sua arte, quanto na legenda. Eu recomendo que você coloque sempre na legenda algum tipo de chamada para ação para provocar uma interação de quem está olhando o seu conteúdo, certo? Mesmo que não venha na arte. Se vier na arte, melhor ainda, porque os usuários do Instagram, eles são extremamente visuais. Dificilmente eles vão parar para ler a legenda, a não ser que seja um usuário muito assíduo daquela conta, né, que acompanhe realmente aquele conteúdo. Então, aí no quadro, eu tenho alguns exemplos de chamadas para ação. O que mais você gostaria de saber sobre esse assunto? Deixe suas dúvidas nos comentários. Esse é um exemplo. Ali tem outros exemplos que você pode ver com calma e depois você também pode pesquisar de acordo com o seu tipo de público e o seu tipo de conteúdo, que tipo de call to actions pode chamar a atenção daquele seu consumidor. Elementos visuais. Aí tem uma arte, né, de uma hamburgueria e que utiliza vários elementos visuais, né? Tem efeitos aí da foto, tem uma fonte que é mais estilizada, certo? Tem um fundo bem atrativo, né, que contrasta bastante com a informação, com o detalhe. Então, acrescente elementos visuais com ícones, ilustrações, formas e bordas decorativas para tornar o post mais atrativo e dinâmico. Aqui a gente também precisa explorar cores que sejam coesas. Não adianta a gente tentar fazer um carnaval no nosso feed, né? Então, se você tem, por exemplo, um determinado perfil de maquiagem, que é divulgação de produtos de maquiagem, você vai ver o que atrai mais para aquele público, normalmente é um público feminino, e aí que tipo de cores atrai mais aquele público. Aí a gente tem um exemplo de organização de um feed, né, que usa vários tons de rosa, de lilás, e que eles são tons que convergem, né, que conversam entre si e que tornam aquele feed atrativo para quem está navegando. Escolha uma paleta de cores harmoniosa que represente sua marca e ajude a transmitir a mensagem desejada. Mantenha consistência nas cores ao longo dos seus posts. Aqui a gente tem alguns recursos de edição trazidos dentro do próprio Canva, né? Então a gente tem alguns filtros e alguns efeitos que a gente pode utilizar nessas edições. Aproveite as ferramentas de edição do Canva para ajustar o brilho, o contraste, saturação e aplicar filtros nas imagens, se necessário. Aqui a gente tem alguns efeitos de animações. Normalmente, o que é bem atrativo para um Instagram hoje em dia, como a gente conversou nas duas últimas unidades, são conteúdos em vídeo, né? Então, mesmo que você produza uma arte estática,
você tem a maneira de animar aquela arte por meio desse recurso do Canva, né? Então você vai poder animar uma arte que é parada, por exemplo, uma arte de bom dia, que tem ali uma fonte, que tem um fundo bem bonito, mas você vai poder animar aquela arte com esse recurso de animação do Canva. Então você vai escolher também o tipo de animação, se é uma animação mais suave, se é uma animação mais impactante, tudo isso vai ter disponível lá nessa ferramenta do Canva. CTAs e hashtags, que é como eu falei com você, o Call to Action. Não se esqueça de incluir as chamadas para ação, seja dentro da própria arte que você está criando, seja na legenda. E na legenda é muito importante que você utilize hashtags também, porque o Instagram ele vai direcionar aquele conteúdo para a hashtag ao qual você vinculou a sua postagem. Então, por exemplo, aquele post que eu utilizei aqui no exemplo dessa aula do Dia do Livro, é interessante você colocar na hashtag, no mínimo, Dia do Livro, hashtag Dia do Livro, ou livro, ou biblioteca, tudo que tenha relacionado com a literatura em si, porque aí vai entregar aquele conteúdo para esses usuários que têm interesse nesse tipo de informação. E também tem a questão de revisão e testes. Como vocês sabem, o Instagram ele é utilizado. Ele é possível de ser navegado tanto para a web, né, versão desktop, quanto para a versão mobile, o celular. Então, quando você for criar um tipo de identidade visual, é interessante que aquilo fique atrativo e que fique organizado para essas duas versões, seja web, seja mobile. Então, o que é que as empresas normalmente fazem, né? Aquelas que são extremamente criteriosas e minuciosas no que se refere à apresentação do seu conteúdo no Instagram. Eles têm uma conta teste. Essa conta ela é inacessível para qualquer pessoa que esteja na internet. Eles colocam aquela conta de forma privada e antes de postarem no perfil oficial da loja, eles publicam esse conteúdo que ele pretende publicar posteriormente para ver como é que fica a apresentação visual dele. Aí, ficando ok, ficando da maneira como eles imaginaram, eles vão e colocam na conta oficial. Essa é uma estratégia, caso você tenha tempo e caso você queira trazer um conteúdo com a cara bem mais profissional para o seu consumidor final, eu sugiro que você adote essa estratégia também. Bom, essa foi a terceira unidade em que a gente utilizou o Canva para criar conteúdos para o Instagram. Eu espero que você tenha aproveitado a disciplina de criação e produção de materiais para mídias digitais. E, se ficou alguma dúvida, utilize a plataforma AVA para que a gente possa esclarecer todas elas. Obrigada por assistir!